Xixi, cocô, xixi. Seja bem-vindo à aula número 7 do nosso curso Fluxos. Banheiro de A a Z. Na aula passada que foi lá no canal da Isa, a gente já entendeu que a água vai pelo ralo afora. Já falamos sobre torneira, você já entendeu que a torneira, não importa o modelo, o negócio é que ela é a terminação do nosso sistema hidráulico. Você vai usar água como você quiser, lava o rosto, escova o dente, lava a mão, faz o que você quiser e ela vai embora. Suja e vira esgoto. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a cuba, a nossa pia, o nosso lavatório. Todos esses são nomes técnicos que você pode usar, mas a pia ela é um pouco mais... A mesma coisa. A pia é um pouco mais genérica e pode ser usada lá na cozinha também. Então a gente vai falar de lavatórios ou cubas. Isso aí. E aí vamos falar um pouquinho rapidamente, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, sobre alturas de bancada para os diversos tipos de cuba que a gente tem. Existe a cuba de apoio, a cuba de sobrepor e a cuba de embutir. A de embutir vai completamente por baixo da bancada, a de apoio deixa aquela abinha aqui assim de fora e a cuba de apoio acontece completamente para cima da bancada. Por uma questão de ergonomia, a gente vai ter alturas diferentes para isso aí. Ergonomia é aquele negócio que evita você ficar com dor, sabe? Exatamente, para você não ficar ali sofrendo depois. A altura padrão que a gente tem é 90 centímetros. Mas aí é o 90 para a cuba do quê? De embutir. Que é a mais normal, Que né? é aquela mais comum, que a gente mais encontra, que é a mais barata também. Mas aí as cubas de sobrepor, que são aquelas que são um pouquinho mais saltadas, tem uma diferença muito pequenininha. A gente pode manter essa coisa aí mesma altura. dos 90 centímetros. Para o caso das cubas de apoio, a gente vai precisar baixar a nossa bancada. Tem gente que baixa a bancada a ponto de que a parte superior da nossa cuba fica a 90 centímetros. Isso daí às vezes não é legal. Sabe por quê? Porque se a cuba tiver 18, significa que a nossa bancada vai descer para 78. 78 é aqui assim, ó, no meio da coxa. No caso, para criança, é legal. Exatamente. Então, eu acho que não vai ficar muito ergonômico. Não então, é. a gente fica com a cuba um pouco mais elevada do que os 90, mas mantém a ergonomia. Beleza? Eu queria lembrar, você tem que prestar atenção, por conta dessa montoeira de altura diferente, do tipo de torneira que a gente já falou, só para a água ter um espaço legal para sair da torneira e chegar na sua mão. Porque, no caso, se ficar pouco espaço, você não vai conseguir enfiar a mão. Se ficar muito... nem o rosto. Se ficar muito espaço, você vai chegar com a água em locais que você não gostaria que chegasse, né? Então, vai fazer uma lambança. Aquela questão de respingar. Então, a escolha da torneira, do modelo da torneira, também tem a ver com a escolha da cuba, beleza? Mas a gente não está falando exatamente dessas questões estéticas, aqui a gente está falando de instalações hidrossanitárias. Por onde que sai a água depois que você usou-a na cuba? Olha, qual o nome disso aí, Mira? Válvula. Aquele biloguinho aqui assim, ó, que você deixa ali do lado. Fala devagar esse nome que eu não entendi. É que esse aqui é um nome muito científico, Isa. Chama bilogo. A pesquisadora aqui não acompanhou, a cientista aqui não foi. Não te ensinaram isso lá no PhD? Isso não. Que é o bilogo. Que você coloca aqui, ó, entendeu? Para juntar água e lavar a cuba. Muito bom, muito bom. Isso daqui é a válvula. A gente precisa dessa válvula para fazer a conexão da cuba com o sifão. Para que serve esse negócio? O que é isso aqui, Isa? Conta pra galera. O sifão, no caso, ele vai juntar aqui a água que vai sair aqui. Imagina que tem aqui a cuba, né? Vai sair aqui pela sua válvula, vai ter aqui os acoplamentos, aquelas conexões e tal, que a gente já mostrou. E a água vai passar para ir embora pelo esgoto, né? Pelo esgoto. E aí, o que eu quero mostrar para você? Segura aqui minha assistente. Pois não. É esse negocinho aqui, ó, que todo sifão tem que ter essa voltinha. Peraí, gente, que quem sabe faz ao vivo. É o U. Dá para enxergar aqui o U? Então, todo sifão tem que fazer essa voltinha, porque essa voltinha aqui vai favorecer o acúmulo de água. Lembra do fecho hídrico? Olha lá o fecho hídrico que a gente viu lá na aula passada sobre ralos sifonados. Que impede o fedor de voltar? Lembra? Esgoto, água suja de xixi e de cocô, não pode voltar o cheiro. Matéria orgânica, putrefação, lembra do pum, que tem aqui dentro, né? Tudo aí, então não pode passar.
e aí esse fecho hídrico segura. Então a gente tem fecho hídrico lá no ralo, a gente tem fecho hídrico aqui no sifão, que nesse caso aqui é um sifão móvel, mas a gente tem aqui, muito obrigada, Olá. o sifão que vem já durinho, então é um copinho. É um copinho Esse aqui é legal aqui. que facilita a limpeza, só você desrosquear Desrosca, aqui, né? Tem uma galera que gosta Que de fica uma nojeira, mas tem que limpar, tá? e tem um pessoal assim que às vezes na hora de lavar a louça, deixa cair a aliança, cai os negocinhos, é fácil de pegar isso Acha aí. aqui, ó, tá é, vendo? legal. Isso daqui é exatamente a mesma coisa disso daqui. Qual que é a diferença? Nenhuma, é só que é a questão de um acabamento. E aí vai ter umas peças que vão ser bem mais bonitas, inclusive, esteticamente, e que a gente só tem realmente a função estética. A função do sifão é exatamente a mesma, seja aqui corrugado, baratex, seja aqui cromado, chique, caro. Não, tem outros bem mais caros que esse aqui. A grande questão é que a gente precisa do... como é que chama? Do copinho. Copinho. Ou o... Sifão. Não sei o que é hídrico. Ah, o fecho hídrico. Então aqui que a gente dá, quem sabe faz ao vivo, não combinamos. Fecho hídrico. Fecho hídrico impede o fedor de voltar, é isso que você precisa ir pro seu banheiro. Exatamente. Agora me diga uma coisa, Isa. O que é o vaso sanitário, se não um grande sifão? Gente, olha só. Olha isso. Então a gente falou que o sifão tem no ralo, né? Ralo sifonado. A gente falou que tem sifão debaixo, no sifão, debaixo da sua pia, do seu lavatório, da sua cuba. E também Mira está nos falando, nos lembrando que o vaso sanitário é um sifão. Significa que aquela aguinha que fica ali no fundo do vaso, né? Depois você fez xixi, você dá a descarga, depois você fez cocô, dá a descarga. Lembra sempre da tampa fechada, por favor. né? Essa aguinha é o fecho hídrico, ela impede o fedor de voltar pela tubulação de esgoto. A gente está sempre falando aqui na brincadeira, xixi, cocô, fedor, porque a gente acredita que isso é a forma mais prática, mais divertida de você aprender. Chegar até você. Mas olha só, isso daqui explodiu minha cabeça. Um vaso sanitário nada mais é do que um grande sifãozão em que a gente senta em cima. Inclusive, os vasos sanitários mais antigos, que no caso é vaso sanitário, o nome certo é bacia sanitária, mas todo mundo fala vaso, né? Os vasos mais antigos, dá pra gente ver até o desenhinho, não sei se você tem aí na sua casa, se tiver, coloca aqui nos comentários pra gente, o desenhinho pelo lado de fora, dava pra ver o desenho de um sifão bem igualzinho. Bem direitinho. Os que aí mais aquele modernos... que o arquiteto não quer muito, né? Não, porque não é bonito. não gosta, mas aí a é gente mais quer barato. uma coisa mais bonita. Mas exatamente, o que aparece ali, a lombriga do sifão, A lombriga do sifão. que é quase uma lombriga. Ele é mais barato. Mas não ou importa. O fato é que lá dentro, o vaso barato ou o vaso caro vai ter a mesma funcionalidade. Vamos aproveitar então que a gente tá falando de vaso sanitário, bacia sanitária. Vamos falar também de uma coisa que é fundamental, porque o vaso sozinho lá não faz nada se a gente não tiver descarga. Descarga. A gente tem vários tipos de descarga. 3 a gente vai citar aqui, que é a caixa de descarga, aquela da cordinha, lembra? A caixa de descarga, a gente tem a caixa acoplada, que vai ter essa válvulazinha aqui, e a gente tem a descarga de parede, que a gente vai ter esse acionamento aqui, ó, fica fácil de identificar com essa válvula zona que fica ali na sua parede. Isso aí, adorei. Esse daqui é o seguinte, na hora que você apertou, abre um dispositivo dentro de uma válvula, dentro da tubulação e abre toda a passagem de água. Então desce a água do cano já direto para o vaso sanitário, né? E aí, por isso é que ela gasta muita água. Muita água. A tubulação é mais grossa, a gente Isso tem aí. uma tubulação aí de 50 milímetros. Nesse caso, o engenheiro vai te colocar, vai calcular ali para você qual é o ideal na sua casa. Pra gente ter exatamente a pressão correta, mas no geral a gente vai ter uma bitola mais grossa e por isso entra muita água no vaso pra gente conseguir dar uma descarga comum. Dessa daqui. Então, por isso, a gente recomenda a da caixa acoplada. Muito mais sustentável. Hoje em dia as peças de vaso são super elegantes. Arquiteto tem uma coisa com a caixa acoplada do vaso, Isa, eu não te contei isso, mas então, arquiteto gosta mais desse aqui, porque é mais bonito. Mas é a questão da sustentabilidade, amor. Vamos parar com esse negócio. Isso aqui é muito melhor. Deixa eu te mostrar, vamos trocar aqui rapidinho. Olha só, gente, como é fácil de entender. A gente tem aqui, ó, o botãozinho, a gente vai falar depois desse duplo acionamento, mas ó, olha aqui, ó. Tem esse dispositivo, ó, tá vendo? Esse dispositivo vai acionar uma boia que Mira já falou que é aquela mesma boia da caixa d'água, né? Vai acionar ali e essa boia vai abrir a passagem de água.
E aí, rapidamente, porque na próxima aula a gente vai falar de sustentabilidade, então não vou falar muito aqui. Mas você pode escolher se você fez o xixi, você aperta com menos água. Se você fez o cocô, você aperta com mais água. Exatamente. E aí você que tá aí falando assim, Isa, mas sabe o que acontece? A válvula de parede também tem, a que sai mais água e a que sai menos água. Você tem razão, mas nunca, jamais a gente vai ter a economia de energia que a gente tem aqui. De energia não, Emira, de água. A gente esqueceu da caixa, da caixa de descarga. Todo mundo fala caixa de descarga para tudo, mas tem a verdadeira caixa de descarga. Que é a caixa de descarga que fica altinha aqui da cordinha. Da cordinha. No caso, tinha na casa da minha avó, tem na sua? Conta aí pra gente se tem a caixa de descarga na sua casa. É porque a gente tem tecnologia, né? Vamos explicar por que a gente precisa dessa altura, por que a caixa de descarga é mais alta? A gente, pra que a água saia pelo vaso afora, a gente precisa de pressão. E aí, qual que é a grande questão? Quando a gente aumenta essa altura, a gente cria um pouco mais de vazão nessa água e ela consegue levar isso embora. Tão bonito ver uma arquiteta falando de pressão, vazão. Ai, que lindo. A gente, amor, arquitetos, amigos, gente, a gente tem que entender, não é só porque a caixa de descarga é feia e a outra é bonita. A gente tem que entender tecnicamente. É pra isso que a gente tá fazendo esse curso. É isso aí. Você tá sabendo? Agora, eu queria falar o seguinte, essa caixa de descarga, no próxima aula, a gente vai explicar como que economiza água usando ela. Olha aí, fica a dica. Dica daí. E daqui. Então vamos recapitular para facilitar aí o resumão que você tá fazendo no seu caderno, porque a gente sabe que você tá com lápis e papel aí, porque você é uma pessoa dedicada. Caneta a gente colorida. tem certeza disso. Então olha só, primeira coisa, a água saiu da torneira, ela vai para a cuba, o que recebe a água dentro da cuba é a válvula e vai levar essa água para um sifão. Seja corrugado, seja o sifão comum, você precisa do fecho hídrico. Então, sifão corrugado esticado, não, pelo amor de Deus, vai voltar fedor para dentro do banheiro. Desse jeito. E também que o vaso sanitário é um sifão. É um grande sifãozão. Isso aí. E a gente aprendeu também quais os tipos de válvula pra gente acionar a descarga a gente tem. E a gente tem aquelas que vão gastar mais água e as que vão gastar menos água. E agora, se você quer saber tudo sobre essa questão de economia de água, você não perde a aula que a gente vai fazer amanhã aqui no canal às 20 horas. Isso aí. Agora, é aula, né, gente? Vocês anotaram tudo, né? Dever de casa. Agora tem dever de casa. Vocês estão fazendo dever de casa? A gente tá acompanhando todos os comentários aqui embaixo. Tem que fazer o dever, gente. A aula sem dever de casa não é aula. Então, o dever de casa de hoje conta pra gente qual é o tipo de descarga que você tem aí na sua casa. Não, na verdade, no seu banheiro. Se tem mais de um banheiro, coloca todas elas. Todos elas, exatamente. Tá? E conta pra gente também se você fez substituição. Se você já fez uma reforma. Já fez alguma substituição da válvula de descarga do seu banheiro. Rola, manda fotinha? Por favor! Manda e aí fotinha. você coloca a foto lá no Instagram, marca Isa Valadão Isa, o Estúdio M4 e a hashtag Dica daí. E com acento, porque é daí, é daqui, é de todos os dias. Tá bom? A gente te espera amanhã na próxima aula, que a última tá acabando. Meu Deus, já tá acabando! Já tá acabando, mas a galera não fique triste, que a gente ainda tem as lives. Exatamente. Fluxos! Seu banheiro de AZ.